Olá, aqui é Caroline Silveira e hoje você vai saber como que você vai passar da ansiedade até a realização, seguindo alguns princípios básicos aí que eu vou te falar agora. Esses 6 princípios que vão te fazer dar esse passo a passo. Porque a ansiedade é meio isso, né? Uma vez eu li uma frasezinha que falava que a ansiedade é o meu ser parado em alta velocidade, né? Ou o meu corpo está parado mas a minha mente está em alta velocidade. Então, a ansiedade gera muito essa questão da paralisia mesmo, né? Você não consegue fazer alguma coisa ou realizar e você fica pensando como que vai ser aquilo e não consegue, no final das contas, realizar aquilo que você deseja. Então, hoje eu vou te contar esses princípios de como que você vai fazer para sair da ansiedade, chegar na realização e vou te contar também a minha história, como que eu fiz para sair da ansiedade até a realização e como que eu ajudo outras pessoas a fazerem isso. Por que que eu acho que é interessante que você conheça um pouco da minha história e talvez, vamos ver aí ao longo do caminho, te contar algumas histórias de alguns clientes. Porque na hora que você está passando uma crise de ansiedade, na hora que você está sentindo ansiedade, né, mesmo que não seja uma crise maior, meu cachorro tá querendo sair, peraí. Então, o que que acontece? Na hora que você tá querendo sair de uma crise de ansiedade, né, que você tá naquele vucu-vucu, naquilo que acontece, ou mesmo depois, quando aquela crise maior passa, mas você ainda tá sentindo os efeitos dela na sua vida, é muito comum as pessoas pensarem, ah, mas eu nunca vou sair disso, ah, isso vai ser para sempre. E isso não é verdade. Então, à medida que você encontra pessoas que já passaram por isso e que superaram isso, né? Com um método, que uma ferramenta, enfim, como que quer que tenha sido que essa pessoa realmente saiu da crise de ansiedade, saiu dos processos de ansiedade, então isso vai te ajudar a ver que isso é para você também, tá? Então essa é a maior razão de te contar a minha história aqui, né? Alguns momentos mais sofridos, alguns mais realizados, mas é por isso que eu tô te contando. E também eu acredito que tudo que a gente passa na vida, a gente pode ajudar os outros a partir da nossa experiência, né? Então eu gosto de acreditar que tudo que eu passei, todas as dores, todos os sofrimentos, toda aquela paralisia e ter superado isso, né? Hoje faz com que eu possa ajudar outras pessoas. Então traz também para mim, né, pessoalmente, um senso de realização, de falar, ah, isso tudo não foi em vão, né? A minha vida mudou muito, claro, mas é muito bom também ter essa ideia de poder passar para outras pessoas tudo isso que aconteceu. Então, vamos lá para você conhecer um pouco da minha história e você vai identificando aí se isso, por algum motivo, alguma situação, é similar com a sua história também, tá? Então é o seguinte, a minha história começou, lógico, já lá na barriga da minha mãe, criança, né? Dentro de uma casa em que eu não tinha muita tranquilidade, digamos assim. Os meus pais brigavam muito. Eu não consigo lembrar de uma época em que eles passaram um mês que seja, sei lá, 2 meses, não sei, nem um mês eu acho, sem brigar. Então, os meus pais sempre brigaram muito, sempre foi um clima muito difícil lá em casa. Eu não sei, na minha infância pequenininha, mas desde que eu me lembro por gente, sempre teve muita briga lá dentro de casa. Então, já comecei a minha vida num ambiente, digamos assim, meio estressante, né? Com muita dificuldade, né? A gente tinha uma dificuldade financeira também, enquanto eu era criança, bem grande. E, e aí eu fui crescendo nesse ambiente. Eu não tenho muitas memórias de quando eu era criança, e presta atenção nisso aí se você também não tem, porque isso é um sinal, um alertinha pra gente, depois que a gente vai olhar para isso no futuro, daqui a pouco. Mas vê aí se você consegue ter memórias da sua infância, ou se é uma infância muito apagada, como é o caso da minha, né? Eu não consigo lembrar de muitas coisas. E não é só porque eu era criança, mas porque realmente muitas coisas foram se apagando aí da memória. Então depois eu explico por que que isso acontece, tá? E enfim, eu fui crescendo, virei adolescente e nunca soube muito o que que eu queria fazer da vida. Sempre foi muito
Uma pessoa que pensava, não, eu não tinha, tinha muita iniciativa nas brincadeiras com a família, mas quando se tratava de mim, assim, de saber o que que eu queria fazer, eu não sabia muito o que fazer. E eu sempre tive uma questão mesmo de ter medo do que os outros iam pensar, do que os outros iam falar, de estar passando por mentirosa, ou enfim, né? Sempre fui a um ponto de uma obediência muito cega que às vezes não é legal. Muito bom, né, a gente obedecer os mais velhos e tal, mas às vezes isso pode ser algo negativo pra gente. Olha só o que aconteceu uma vez, né? Essa minha situação de paralisia, né? Eu ainda não tinha naquela época crises de ansiedade, mas eu já tinha alguns sinais que isso aí uma hora ia dar ruim. Então, o que que aconteceu uma vez? Eu estava, eu lembro direitinho, na quarta série, eu lembro o nome da professora era Tia Andréia, né? Que inclusive é o mesmo nome da minha mãe, então ficou fácil de decorar. E aí foi o primeiro ano que eu tinha, né? Eu tinha estudado até a terceira série, na época era série, né? Agora é ano, mas na época era séries, né? Que a gente estudava. Então eu tinha estudado até a terceira série em uma escola, lá no Arco-Íris, e aí na quarta série eu mudei para o Instituto São José, que inclusive é uma história, um colégio católico, né? Que eu estudei até o final do meu ensino fundamental. Não, fundamental, no ensino médio eu mudei de escola. E aí eu estava nesse primeiro ano dessa escola, quarta série, e eu sempre fui uma aluna muito aplicada, eu sempre fui estilo CDF, nunca fui de dar muito trabalho e tal, mas o que que aconteceu nessa situação? Eu pedi para a professora que eu queria ir no banheiro, já era finalzinho da aula, eu estudava de tarde, então era tipo de 2 às 6, já era quase 6 horas, só que eu queria ir ao banheiro, eu estava bem apertada. E muita gente lá na minha sala ficava pedindo para ir ao banheiro só para sair. Então, na verdade, eles não queriam ir e eu eles não queriam ficar na sala e pediam para ir ao banheiro. Só que eu nunca tinha feito isso, porque eu sempre fui esse CDFzinho, assim, então eu sempre ficava na sala. E eu pedi para a professora para deixar eu ir no banheiro e ela não deixou. Ela falou que era para eu esperar, porque não ia sair naquela hora da sala, que tinha que esperar acabar a aula, que eu iria quando acabasse a aula. Só que eu estava muito apertada. E aí eu fui, falei com ela, né? Voltei para o meu lugar, me sentei na minha cadeira e eu não aguentei porque eu estava muito apertada e eu fiz xixi nas calças. E na época ia saindo por fileira, então tinha, né, a porta estava do lado de cá e aí vinha vindo as fileiras. E eu estava do lado de cá, do outro lado da porta ainda. Eu era a penúltima fileira do lado oposto da porta. Então ia começando a sair pelas mais perto da porta. E aí eu fiquei uma das últimas e eu lembro que eu chorava, assim, sabe aquele choro contido? E eu peguei uma vasilhinha de água e botei no meu colo para fingir que essa vasilhinha tinha derramado. E eu chorava, é, de vergonha por ter feito xixi nas calças, né? Eu fiz xixi lá no meio de todo mundo. E quando eu saí, né, eu fui com a mochila assim abaixada, com vergonha, né, daquilo ali, porque minha bermuda estava molhada na hora. E aí eu cheguei no carro, minha mãe perguntou por que que eu estava chorando. Eu falei que eu tinha, né, feito xixi na sala. E aí a minha mãe ficou muito brava, foi lá, brigou com a professora e tal. E o que que acontece, assim, que hoje eu consigo perceber? Quando tinha alguma situação que era injusta, né, ou que eu precisava fazer alguma coisa, eu não tinha essa reação, eu ficava paralisada. Então, assim, a professora mandou eu voltar, eu sabia que eu estava apertada. E naquele momento eu poderia ter feito alguma coisa de ter ido lá, talvez, né? Não sei se como criança a gente tem essa liberdade, mas já desde pequena eu ficaria eu ficava muito paralisada ali na obediência, então eu ficava em choque assim com as coisas. Então eu queria aquilo ali, ela não deixou e eu simplesmente recuei e não fui atrás daquilo que eu gostaria de fazer ou falar, ou enfim. A minha mãe foi, né? Quando eu cheguei no carro, minha mãe foi, brigou com a professora. E a partir de então, a professora sempre ia lá me perguntar se eu queria ir ao banheiro ou não. É... E eu lembro que uma coisa que me marcou muito nessa situação foi a sensação de impotência. Eu me sentia muito impotente, eu querendo fazer algo que é fisiológico, que eu sempre fui muito honesta, né? Então não era daquela turma dos aprontadores que mente, aí na hora que tá falando a verdade, ninguém sabe, né? Eu não era daquele jeito, eu me senti muito impotente diante da vida mesmo, assim, né? Diante de alguém que fosse maior, ou de uma situação que fosse maior, e eu fiquei ali paralisada.
E isso se repetia várias, várias vezes na minha vida. E um outro caso que aconteceu, que foi muito interessante hoje, olhando, né? Olhando para trás, não na época, mas foi uma viagem que com eu fiz com uma prima e uma amiga, né? Então a Ana, que é minha prima, e a Ellen, que é uma amiga da Ana, que virou minha amiga também. A gente viajou nós três. A gente é de Brasília, foi para Porto Seguro curtir lá a Semana do Saco Cheio, enfim, qualquer coisa a gente estava lá. E a gente pegava o ônibus, né, para ir do hotel pro local da balada lá, que é a Passarela do Álcool, né? Quem já foi em Porto Seguro sabe lá como é que é. E eu ficava bem no centro, né, lá nas praias de Porto Seguro, e a gente tinha que ir pra Passarela do Álcool. Ia de ônibus e voltava de ônibus, que na época a gente, inclusive, era menor de idade, eu acho. Acho que era menor de idade, que eu não lembro da gente poder ter a possibilidade de pegar o carro. Eu não lembro em que ano foi isso exatamente. Mas o que que aconteceu? Uma vez a gente foi pro show do Timbaland, a gente foi de saia e top, né? E a gente se fez, né, aquelas riscas, aquelas coisas de Timbaland, que enfim era show e a gente foi a caráter, digamos assim. E aconteceu de que na volta a gente pegou o ônibus e tinha um grupinho de rapazes lá no final. E quando a gente passou da catraca, esses rapazes começaram a mexer com a gente. E a gente sentou mais perto do cobrador, até para não ter nenhum problema, a gente sentou lá perto. Só que aconteceu da nossa parada ser antes da parada deles. E aí, na hora que a gente foi descer, foi na frente a Ana, que é minha prima, eu e a Ellen atrás. A Ana desceu, né? Ficou assim na escada do ônibus, esperando, né, o ônibus parar. Eu fiquei atrás e a Ellen atrás. Nisso, o cara veio e tentou passar a mão na Ellen. E a Ellen pegou e desceu o tapa nele. Ela reagiu. E eu tava no degrau da escada. No que ela fez, no que aconteceu isso, a porta já tinha aberto e a Ana tinha descido. E a Ana era maior de nós três, então ela é uma mulher alta, forte, né? E ela sempre foi a que defendeu a galera. No que a Ellen deu o tapa no cara, o cara veio pra cima dela e a Ellen já gritou a Ana. Tem que sair, Ana! Aí a Ana, não sei se ela entendeu, no que eu perguntei pra ela qual é que foi, ela voltou e ela viu que o cara tava indo pra cima da Ellen. Gente, imagina isso no ônibus em Porto Seguro, de madrugada. Aí a Ana voltou para socorrer a Ellen. E aí, eu não lembro direito como é que foi. Quando a situação que eu vi foi a Ana indo pra cima do cara e falando: me bate agora, bate em mim. E como ela é grande, ela é maior que ele, ela foi indo e o cara foi indo assim pra trás, ela vindo na frente, no corredor, até ele bater lá no cobrador. Então foi assim. Agora foi hilário, mas a situação foi muito complicada. Nisso, eu fiquei parada na escada, do jeito que eu tava, eu continuei. Fiquei parada, assim, ó, tipo, oi, o que que tá acontecendo? E a Ana brigando, a Ellen desceu, a Ana voltou, desceu do ônibus, eu paralisada na escada ainda. Aí a Ana me gritou, falou, Carol, vem. Aí eu desci da escada, o ônibus fechou a porta e eles foram. E nisso, parece que passou aquela paralisia, eu saí correndo, eu, a Ana e a Ellen correndo para ir pro hotel, porque nisso a gente ainda passava por um beco escuro para chegar no hotel. Pensa aí a placa. Aí a gente passava por esse beco escuro e o medo deles descerem, mas o paciente vir atrás da gente, né? A gente desceu, correu e a gente chegou no hotel sem salvos. Por que eu contei essas duas histórias da paralisia? Porque a ansiedade, ela causa essa paralisia. E não é que na época eu já sofria de ansiedade, mas eu tinha muito essa sensação de paralisia diante das situações da vida. Então, seja porque eu queria fazer xixi e não conseguia, não podia, seja porque eu estava me sentindo ameaçada de alguma forma, ou por algumas outras coisas que aconteceram depois. Então a gente tem essa sensação de paralisia, de ter que fazer algo e você não sabe o que fazer, você fica meio fora. Essa situação lá do ônibus, eu deveria ter feito alguma coisa, nem que fosse saído correndo, só que eu fiquei simplesmente paralisada porque eu não conseguia pensar o que, que eu iria fazer naquele momento. Isso ia se repetindo, se repetindo, se repetindo várias vezes, até o ponto de que quando eu me formei em fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, eu montei uma clínica e aí as coisas começaram a piorar, digamos, com relação à ansiedade. Por quê?
Porque nesse momento lá, que eu estava no ônibus, por exemplo, eu não sabia como reagir, mas eu fui embora e aquilo acabou. Quando eu montei a minha própria clínica, eu era a dona, eu precisava resolver. Então eu tinha que saber se eu contratava, se eu demitia, se eu aceitava, né? Eu atendia muito particular. Se o preço está caro, o preço está barato, como é que eu vou fazer para conseguir mais clientes? Os convênios eu tinha que resolver tudo. Então tinha muito pepino para resolver. Na época, eu ainda fui a coordenadora da fisioterapia de um home care, né? A minha clínica prestava a parte de fisioterapia para um home care, que são os pacientes que são atendidos em casa. Então, eu era responsável por isso. Se o fisioterapeuta faltasse, eu que tinha que atender, eu que tinha que fazer a avaliação. E era muitas vezes aquele desafio de o que eu vou resolver. E nisso, a minha ansiedade começou a exacerbar. Por quê? Porque eu não sabia como me comportar diante de uma situação difícil, né? Diante de uma situação que eu tinha que resolver alguma coisa. Então, se eu tô lá na hora pedindo para a professora que eu tenho que fazer xixi, porque eu tô apertada, e ela não deixa, eu preciso me comportar de uma forma que eu me defenda e que eu fale, eu vou assim mesmo, porque eu estou apertada. Ou na hora lá do cara, né, na história do ônibus, eu deveria ter feito alguma coisa diante daquela situação, pelo menos no mínimo para mim, né? Se fosse egoisticamente falando, eu teria que ter me defendido. É, como a Ellen, por exemplo, se defendeu, né? A Ellen foi, deu tapa no cara porque ela não aceitou que ele tivesse feito aquilo com ela, passado a mão, desculpa, né, na bunda dela. Então ela não aceitou. Se fosse em mim, provavelmente eu teria ficado parada e não teria feito nada. E iria ficar paralisada ali só naquele choque do que o cara tinha feito. Então, essas reações de paralisia, elas já vêm desde ao longo da minha infância, mostrando os sinaizinhos ali. E quando chegou num momento de que eu precisava tomar mais decisões e que elas só cabiam a mim, eu era a dona da clínica, não tinha ninguém mais para decidir por mim. Aquilo ali foi começando a se intensificar. Por quê? Era uma situação que eu tinha que resolver e não sabia como, aquilo me dava uma pequena crise, mas depois já vinha logo outra, e depois já vinha outra, e eu ia ficando desesperada. Ao ponto de que também nessa época eu procurei um psicólogo para me ajudar com a ansiedade, né? Porque eu não estava dando conta e era muito bom, porque era no andar de cima da minha clínica, né? Eu trabalhava, a minha clínica era num prédio, e aí era no andar de cima e eu ia fazendo essa terapia até que um dia que ele me deu alta, que eu já estava conseguindo lidar um pouco melhor com as coisas da, da ansiedade. Porém, o que aconteceu? Eu ainda não estava realmente curada, digamos assim, eu só tinha aliviado os sintomas e eu não me preocupei mais em melhorar, em manter aquela minha evolução, em melhorar cada vez mais. É como se eu reagisse assim, o tratamento com o psicólogo acabou, então ok, tô livre, tá tudo resolvido na minha vida. Quando foram alguns anos depois, eu fiz essa terapia com esse psicólogo de 2011 para 2012, comecinho de 2012 eu já tive alta, e quando foi em 2014, eu fechei a clínica e virei missionária é, dentro de um movimento da igreja que eu participava, virei missionária, fui morar em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e aí minha proposta era ficar lá 8 meses, acho que era cerca de 8 meses, trabalhando assim voluntariamente, né? Então eu só trabalhava na evangelização e tal. Quando deu um certo tempo, eu percebi que aquilo ali não era para mim. E aí eu queria voltar para casa, né? A minha ideia foi de voltar para casa para eu voltar à minha vida normal, porque já que eu tinha percebido que eu não queria mais aquilo, que aquilo não era para mim, então eu quis voltar para casa. E eu fui percebendo isso, né? Quando você faz parte de um movimento religioso, tem sempre muito a questão da oração, de entender, né? É, se isso está, inclusive, nos desígnios de Deus para você e tal. E eu já tinha conversado muito com Deus e entendi que aquilo ali era o bom para mim nas duas opiniões, digamos assim, né? Eu fui entendendo isso também, tal, em oração. E foi muito interessante que eu falei, né? E aí tinha uma pessoa que era responsável por mim, duas pessoas, na verdade, que eram responsáveis por mim, pessoas que já estavam há mais tempo nesse movimento. E eu falei que eu queria voltar porque eu tinha percebido que aquilo não era para mim, né? Que não, já tinha dado para mim pessoalmente a situação e eu queria voltar para Brasília para tocar minha vida de novo, como fisioterapeuta, né? Enfim. E aí o que aconteceu?
Elas não deixaram. Elas não deixaram eu voltar. Disse que eu tinha que ficar mais tempo, que eu tinha que ficar até o final. É, e eu não, de novo, assim como a professora que não deixou eu fazer xixi, eu não tive coragem de reagir. Eu não reagi. E quando isso aconteceu, que eu entendi que eu não ia mais ficar lá, que aquilo não era para mim, foi dia 21 de setembro de 2014. Eu lembro desse dia até hoje. E quando eu decidi isso, eu já me sentia paralisada, em choque, porque eu sabia que eu ia ter uma dificuldade pela frente. Então, quando eu lembro que no dia 21 de setembro eu comecei a ter enxaqueca, 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 eu não sabia o que que era. Então, para mim era dor de cabeça normal, assim, enxaqueca, mas por conta do estresse, de tudo que eu já tinha, né, passado, enfim. E aí, mas hoje eu consigo entender que quando eu decidi, eu tomei aquela decisão mesmo, né, que eu me decidi a falar com elas, o meu organismo já entrou em, em agitação, em nervosismo, né, em estresse. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter uma batalha pela frente, vamos dizer assim, né? Que eu ia ter que enfrentar, ia ter que expressar uma opinião contrária, eu ia ter que falar o que, que eu queria. Não era uma batalha por causa delas, mas era uma batalha por minha causa. Eu não queria assumir que eu queria voltar, entende? É como se eu estivesse falando uma coisa que eu já falei. Então, isso para mim, pessoalmente, era muito difícil. E aí, eu já comecei a entrar nessa crise. Quando eu falei com elas que elas não autorizaram, né, que elas falaram que não, que eu tinha que ficar e tal, então foi ficando cada vez pior para mim. E a minha crise de ansiedade foi piorando. Então eu tinha enxaqueca, parei de dormir de noite, a minha mente ficava a mil o tempo inteiro, porque como elas não aceitavam, eu achava que eu estava entendendo as coisas errado, que eu devia ter rezado melhor, que eu devia estar pensando em alguma coisa errada. Eu pensava nas possibilidades, eu pensava como é que eu ia fazer para ir embora, eu pensava como é que eu ia fazer para ficar. A minha mente não desligava. E aí foi que a crise de ansiedade maior que eu já tive na minha vida veio. Que foi, não foi uma crise de uma hora, né? Igual algumas pessoas têm a crise de ficar sem conseguir respirar e tal. Eu não tive uma crise grande assim, um pico assim, mas eu tive uma crise mais crônica, que não era tão alta, mas era uma crise alta, relativamente alta, para mim era alta, muito tempo, né? Então, isso pode acontecer com você. Você pode ter picos de ansiedade ou você pode ter uma crise muito alta o tempo inteiro, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo nessa crise é, e de tanto tempo nessa crise eu entrei em depressão, tá? Eu entrei em depressão porque o organismo chega a um ponto que ele não dá conta. E aí, na hora que o médico diagnosticou que eu estava com depressão, isso daí foi no final de novembro. Aí, não sei de onde que eu tirei força, se foi desespero, o que que é, que aí eles queriam que eu começasse o tratamento com um psicólogo lá, né, em Mossoró. Aí eu teria que ficar até abril. Aí eu pensei, pô, eu vou ficar dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando o tratamento com o psicólogo estiver começando a fazer efeito, eu vou embora? Não. Aí eu falei, cara, aí não sei de onde veio essa força, eu falei assim, eu vou embora agora, queira vocês ou não. Então, vocês deixando, não deixando, eu tô indo embora, porque pra mim já deu, vou fazer meu tratamento em Brasília, porque eu já fico lá direto. E aí eu voltei para Brasília, eles tiveram que aceitar, né? Eu voltei para Brasília e fui começar o meu tratamento com a minha psicóloga. Então, quando eu usei aqui o tema, né, da ansiedade da realização em 541 dias, eu já comecei a começar esse primeiro dia nessa crise de ansiedade que eu tive no dia 21 de setembro de 2014. Esse foi o primeiro dia que eu comecei a contar. Não tô nem contando as minhas mini crises antes, não, tá? Foi aí que eu comecei, que foi o que desencadeou todo esse processo. Eu tive crise de ansiedade, eu tive depressão, a minha mente ficava muito agitada, eu não conseguia fazer nada, não conseguia, né? Nisso eu voltei para Brasília, mas não voltei a trabalhar como fisioterapeuta, porque eu não dava conta. E eu não conseguia fazer nada. Fui fazer tratamento com a psicóloga, né? Me indicaram um psicólogo e eu resolvi fazer tratamento com ela. Comecei, primeira semana de janeiro de 2015, eu comecei esse tratamento. E a partir daí eu comecei a ver algumas coisas para mim, que são alguns princípios, né, que eu vou compartilhar com vocês
para você saber esses princípios que foram norteando o meu tratamento e que vão nortear o seu tratamento também, para que você possa entender como que funciona. O que é um princípio? Né? Princípio ele é diferente de um método. Eu tenho um método que eu uso com os meus clientes, passo a passo de como que eles vão sair. Então, o método é faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Esse é o método, são as ações que você vai tomar. Os princípios são como se fossem as leis que regem a nossa vida, que regem, nesse caso, o tratamento da ansiedade. E, de uma forma geral, rege a nossa vida também, porque isso aqui que eu vou falar não é só para ansiedade, tá? Isso serve para tudo na nossa vida. Então, os princípios são como se fossem essas leis. São coisas que vão acontecer independente do método que você use. Então, você pode, uma hora, decidir usar um método que eu sigo com os meus clientes e que eu já tive resultado com dezenas de clientes, ou você pode usar o método de uma outra pessoa, um método diferente, e você vai ter resultados também ali. Se o método for bom, você vai, e você seguir direitinho, você vai ter resultados. Mas os princípios são basicamente o mesmo. Então, seja o meu método, seja outro método, seja você desenvolvendo a sua forma de lidar com a ansiedade, você vai passar pelas mesmas, você vai precisar desses mesmos princípios, tá? Os princípios são universais. Então, a primeira coisa que eu comecei a perceber, né, o primeiro princípio que eu quero te falar hoje, para você tratar da ansiedade e para você mudar qualquer outra coisa que você queira na sua vida, é um princípio que não é legal de dizer, que eu fiquei tentando pensar em outros termos, mas eu não achei, porque eu quero falar o que é a verdade, né? Não adianta a gente florear e dizer que, né? Enfim, eu acredito muito como Theta Healer, né? Como a profissão que eu sigo, que as coisas podem ser fáceis, que as coisas podem ser simples. Mas eu também acho que no momento em que muitos de nós nos encontramos hoje, nem tudo é tão fácil, nem tudo é tão simples. Então, eu quero trazer coisas bem verdadeiras, a minha experiência, como foi, porque eu acredito que é isso que vai poder realmente transformar a sua vida. Então, o primeiro princípio que você tem que ter em mente é que é doloroso. É muito, muito, muito doloroso, muito, muito doloroso. É muito desafiante você resolver enfrentar a ansiedade. Por quê que é doloroso? Primeiro, por causa das crises. Você já está tendo crise, a crise ela é dolorosa. Né? Seja um pico, né, como eu falei, ou seja uma crise crônica, digamos assim, ela é muito dolorosa. A própria crise, ela é muito sofrida, né? Seja você tá numa crise, não consegue respirar, aquilo é sofrido demais, 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 demais. Seja porque você tá nesse processo crônico, aquilo é muito sofrido, só que ainda tem um outro sofrimento que agrega com isso. Na hora que você começa o tratamento, na hora que você começa a olhar a ansiedade de frente, é muito dolorido, é muito sofrido também. Por quê? Porque você começa a identificar coisas na sua vida que não foram legais, que não são legais, e que você vai ter que aceitar em algum momento. Você vai ter que não, né? Mas em algum momento você vai aceitar, ou vai perdoar, ou vai liberar. E, é... enfim, é muito difícil. É muito, muito difícil. Quando uma das primeiras dores que eu tive que enfrentar quando eu comecei a fazer o tratamento foi a dor de entender que eu tinha sofrido abusos sexuais na minha infância. Eu passava por situações que eram tão maquiadas que eu não conseguia entender que aquilo era abuso sexual. Gente, você entender, adulto, que você sofreu abuso sexual sua infância inteira, até a sua adolescência, é muito sofrido. Aquilo causava uma revolta, uma angústia, um medo, um desespero, uma raiva, tudo que você pensar, aquilo lá causava em mim. E é muito doloroso. Não tem como falar que não é doloroso, né? Aquilo ali foi a situação que eu passei, né? Entender o tanto que aquelas brigas dentro da minha casa, né, na minha família, causavam mal para mim também. Eu entender as coisas também que eu tinha feito de errado dentro da minha casa, também causa muita dor. Então é muito doloroso, é muito dolorido você perceber às vezes que você está sozinho, que as pessoas que você quer que te ajudem não te ajudam. Gente, isso é uma dor infinita. É infinito, assim. É um negócio que não é infinito porque uma hora acaba, mas na hora que a gente está passando, a sensação é que é infinito. E não vai acabar nunca. Então, você tem que ter em mente esse princípio de que é sim doloroso. Só que manter-se na ansiedade também é doloroso. Você vai precisar fazer uma escolha de qual dor você quer vivenciar.
né? Qual dor que você quer experimentar? A dor de ficar o resto da sua vida com ansiedade ou a dor de enfrentar isso e essa dor de enfrentar uma hora vai passar para realmente resolver. Então, assim, é fácil? Não, não é fácil. É difícil, é desafiante, é muito doloroso, requer uma certa coragem. E aí você, em algum momento, você vai precisar fazer escolha. Se você quer, qual dor você quer continuar vivendo, né? Você quer continuar vivendo a dor da ansiedade ou você quer continuar vivendo, quer viver uma dor que vai passar pelo fato de você estar olhando e estar de fato resolvendo aquilo, né? Esses dias eu estava olhando os comentários no meu canal, né, do YouTube, e aí nos vídeos de ansiedade, estava olhando especificamente os comentários de vídeos de ansiedade, e o cara colocou assim, nossa, o meu comentário anterior já tem 1 ano e eu tô na mesma. Por que que, eu não sei o caso dele, eu não conheço ele específico, mas se a gente está exatamente na mesma é porque a gente ainda não teve a coragem suficiente de enfrentar essas dores, tá? E vai doer sim, tá? Então, o primeiro princípio é que é desafiante mesmo, é dolorido, ele é complicado, não é fácil, assim, no sentido de fácil, 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 vai ser sempre, sempre, não. Mas é possível, tá? É doloroso, mas é sim possível. E é por isso que eu tô te contando a minha história. Eu tenho dezenas de clientes que, se você olhar aqui no meu canal no YouTube, você vai conseguir ver depoimentos de pessoas que passaram por isso também. Então, é sim super possível, tá bom? O segundo princípio, né, que você precisa ter em mente é que gasta tempo. É horrível falar isso para ansioso, né? Para quem tem ansiedade. Mas gasta tempo, tá? Você não vai sair de uma crise de ansiedade, de um processo de ansiedade, de uma crise, sim. A crise é mais rápida de sair. Mas você vai gastar um tempo para você sair do processo de ansiedade como um todo, tá? O meu caso, né, eu marquei 541 dias, que foi o primeiro dia que eu sofri aquela crise de ansiedade, dia 21 de setembro de 2014, até o dia 17 de março de 2016, que foi o dia que eu assinei o meu intercâmbio, tá? Que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer pra caramba, que eu sempre tive vontade, que eu nunca achei que eu seria capaz. Eu ficava paralisada também diante do intercâmbio, falava, nunca vou dar conta. E no dia que eu assinei ali a minha carta de compromisso com o meu intercâmbio, né, que eu fiz o pagamento da primeira parcela do intercâmbio, valor de R$ 3.000, eu lembro direitinho. Naquele dia eu sei que ali eu tinha me livrado da ansiedade, porque eu fui maior do que aquilo, eu fui maior do que aquela situação. Então eu gastei 541 dias para chegar num ponto de afundar no fundo do poço, de chegar no fundo do poço para eu sair e falar assim, agora eu vou dar conta de fazer o que eu quero. E foi a hora que eu finalizei ali meu processo de intercâmbio, né? O papel de assinar para eu ir para intercâmbio. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu sabia que ali eu estava indo atrás dos meus sonhos. Então, eu passei de ansiosa, paralisada ali, para uma pessoa que vai e faz. Então, isso foi muito legal. Gasta tempo. Gastou aí 541 dias. Para você pode ser muito, para você pode ser pouco, para você pode soar como um mundo. Só que é um processo que vai indo. Por quê? Porque você cresce uma coisa, vem outra, e você vai indo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Pensa aí que você passou, por exemplo, no caso, quando eu tive a atividade, eu estava com quase 30 anos, eu estava com 29, em setembro, né? Estava com 29, em dezembro eu fiz 30. Então, eu estava com 29 anos. Eu passei 29 anos da minha vida agindo de uma forma. Mudar essa forma, né, de agir, aquela construção que me levava à ansiedade, não é de um dia para o outro, não é tira o cérebro, bota outro cérebro e tá tudo bem, né? Ia ser bom se a gente pudesse ver um transplante de cérebro para que tudo se resolvesse. Mas não, não foi assim. Então, foram 541 dias aí dessa labuta diária mesmo, diária, diária, diária. Tinha um dia que eu desistia, não conseguiria fazer nada, mas aí eu descansava e voltava para a labuta, digamos assim, para minha decisão. E aí foram 541 dias. Para mim, olhando hoje, foi rápido. Por quê? Em 1 ano e meio, mais ou menos de 1 ano e meio, eu saí do fundo entrei no poço, entrei no fundo do poço, cheguei lá no fundo e saí e consegui realizar o meu primeiro sonho, né?
Na verdade, o segundo, que o primeiro foi morar só, né? Então, o segundo foi esse intercâmbio, mas o intercâmbio era muito mais desafiante para mim do que ir morar sozinha. Então, 541 dias para mim, olhando hoje, é pouco, porque eu passei 29 anos. Quantos dias dá 29 anos? Para em um ano e meio eu conseguir mudar tanto a minha vida? Então, eu considero esse período rápido, tá? Para mim, hoje, olhando a minha história, eu considero que eu fui muito bem. Eu considero que eu fui rápido ali naquele processo. E você pode gastar mais, você pode gastar menos e tá tudo bem. Esse foi o meu processo. Você tem que pensar sempre no seu processo, tá bom? Como que vai ser o seu processo, sem comparar, tá? Essa é a minha história. Tem gente que com certeza resolve mais rápido, tem gente que resolve mais lento, mas ok, tá tudo bem. Então, o primeiro princípio que é desafiante, é doloroso, sim, ok? E vai ser muitas e muitas vezes, mas que isso vai passar, tá? Segundo, que gasta tempo, não é algo que você resolve da noite para o dia. O terceiro princípio, gente, para você melhorar a ansiedade, é que precisa de ajuda. É muito mais doloroso, gasta muito mais tempo, é muito mais desafiante, é quase impossível você fazer isso só. Você precisa buscar ajuda. E presta atenção, não é ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo e às vezes nem do seu namorado ou namorada. Por que que não é? Quando a gente pega a questão da família, eu vou falar uma outra coisa que é dolorosa também, que é difícil, mas provavelmente se você tivesse uma família que realmente pudesse te dar apoio, você não estaria passando por aquela crise de ansiedade toda. Tô generalizando? Tô. Mas aí você vê se isso cabe para você ou não. Talvez você tenha crise de ansiedade e você tenha uma família que realmente saiba como te dar apoio. Mas de uma forma geral, não, tá? 90% dos casos, ou talvez mais, das pessoas que eu acompanho, das histórias que eu vejo, vem muito de uma base familiar desestruturada, como era, por exemplo, o caso da minha. Eu não tinha uma estrutura familiar. E eu não podia contar com meu pai e com a minha mãe para me ajudar nisso. Não é porque eles não me amam, é porque eles simplesmente não sabem como, tá? Porque eles também estão passando as dores, os problemas, as situações deles. Assim como era difícil para mim como criança ter um pai e uma mãe que brigavam o tempo inteiro, para eles também era difícil brigar o tempo inteiro, inclusive porque eles sabiam que eles tinham filhos, né? Então sou eu e meu irmão, então era difícil também para eles. E aí eles não sabem como fazer isso, não é maldade, não é falta de amor, é porque eles simplesmente também não sabem como fazer isso. E no caso de amigos, namorados, a maioria das pessoas também não sabem como lidar de uma forma adequada com a ansiedade, inclusive por conceitos errados. Eu vou te dar um exemplo agora de uma amiga minha que o namorado dela sofre de ansiedade, assim, de ter crises, né? Ele tem crises de ansiedade. E ela sabe que trabalha com isso, ela veio conversar comigo como é que ela poderia ajudar ele, que é uma das perguntas que eu mais escuto de quem convive com quem tem ansiedade. E ela falou assim, Carol, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele, se você estiver passando por uma dificuldade, ele sofre com você, ele vai passar por aquilo com você. E aquilo ali, assim, tipo, é o jeito dele, ele é assim e tal. E ela estava fazendo isso como elogio para ele. Então ela acha no que ela entende que aquela questão dele passar a situação com outra pessoa, dele sofrer com a outra pessoa, é positivo, é como se demonstrasse empatia, simpatia, amor, né? Como se fosse uma demonstração de amor. E aí é um comportamento que ela de alguma forma reforça nele. Só que você passar as coisas dos outros com os outros, literalmente passando com os outros, aquilo ali é horrível para você. Porque você começa a absorver problema que não é seu, absorver situação que você não pode resolver. Você começa a atrair pessoas que vão ficar te contando problema e você vai sofrer com cada uma delas. E aquilo vai te desgastando e vai te deixando no processo de ansiedade, de depressão, porque você realmente viver aquilo com cada pessoa, gente, aquilo ali, isso é desgastante. Isso não é algo da gente ter orgulho. E no caso da minha amiga, por exemplo, ela tinha orgulho dele por algo que é ruim para ele, mas ela não sabia.
Ela não sabia que ele viver isso com as outras pessoas era ruim para ele. E eu fui explicando isso para ela e mostrando o porquê. Aí ela começou a entender que aquilo realmente não era saudável para ele. Então, quando você tenta buscar ajuda, e é legal você buscar ajuda para desabafar com seus amigos, eu acho que os amigos, as pessoas são muito importantes pra gente, porque na hora do desespero você liga para o amigo, né? E desabafa, desabafa, desabafa. Isso é muito importante, sim, né? Inclusive, esse namorado da minha amiga, uma das crises que ele teve, ele saiu correndo e foi atrás dela para ela ajudar ele. E isso é muito importante, tá? Só que você contar só com a ajuda do amigo, do namorado, da mãe, do pai, não dá. Por quê? Porque essa pessoa, primeiro, ela é envolvida com você. Então, ela, ou ela já tem uma relação de amor ali, de querer ajudar e viver ali você, ou ela vai ter uma reação de raiva ou de outra coisa, indiferença, e isso vai te prejudicar mais. Eu recebo muitos comentários também falando que o pai, que a mãe, que o esposo, que os filhos acham que o que a pessoa está falando é frescura. Então você já está passando por um crise de ansiedade e você escuta de alguém que você ama que isso é frescura, isso te dá uma crise de ansiedade muito maior. Então, você pode sim contar com outras pessoas, desde que você saiba o que contar ou como contar. Você está ali desesperado? Ok. Né? Busca uma pessoa que possa te dar apoio, não uma pessoa que vai te deixar pior. E aí, nessa busca de ajuda, você precisa de algum profissional para te pegar na mão e te ajudar a sair dessa. Quanto mais você tiver essa ajuda profissional, mais rápido você vai sair dessa situação. E aí, eu recebo também comentários: ah, mas eu fiz um mês de terapia e não resolveu nada. Gente, um mês é muito pouco, né? Lembra que eu falei 541 dias para mim. Você precisa de mais tempo, tá? Então, um mês de terapia não resolve só. Não é só um mês, a gente precisa de mais tempo. E outra coisa, se você não gostou de um profissional, busca outro. Não é porque aquele profissional não deu certo que você não vai poder encontrar outros profissionais. Não, busca outro profissional, né? Busca outra ferramenta, busca outro método. Não para. Você não pode parar, é a sua vida, né? Você não pode desistir porque um profissional não deu certo. Vai em frente, busca até você achar aquilo que você quer, até você chegar lá, tá bom? Então, com a ajuda, vai ficar muito mais fácil. Com a ajuda de um profissional, de uma pessoa que sabe o que está fazendo, tá? Não só a ajuda de pai, mãe, namorado, amigo, que é sim importante. Quanto mais rede de apoio você tem, melhor. Só que muitas vezes essas pessoas não sabem o que fazer. Então, às vezes elas podem tentando ajudar, mas atrapalhar e você precisa de ter alguém que te dê um norte mais adequado, tá bom? Então, esse é o terceiro princípio. O quarto princípio é que não adianta só você tomar remédio, tá? Para ansiedade. Você vai precisar encarar as situações da sua vida. Por quê? Porque o remédio, ele te dá uma sensação de bem-estar, ele te dá uma sensação de prazer, ele te dá uma sensação, né, de mais calmaria. Só que ele não resolve as coisas que desencadearam a ansiedade. Então, por isso que tem muita gente aí que está viciada em remédio, ou tem muita gente que não quer tomar remédio porque tem medo de viciar. Você só vai viciar em remédio se você só tiver um remédio para resolver a sua ansiedade. Se você só toma remédio e não busca uma ajuda, uma terapia, seja com psicólogo, seja com coach, seja com Theta Healing, seja, enfim, o que quer que seja a terapia com a qual você se identifica, sem buscar isso, você vai sim ficar viciado em remédio, porque é a única coisa que te alivia. Então, toda vez que você quiser alívio, você vai precisar tomar remédio. Mas se você usa o remédio com orientação médica, né? Somente psiquiatras podem passar remédio. Eu não sei se psicólogo pode. Talvez psicólogo possa, mas aí você tem que ver com psicólogo. Somente, né, os profissionais de saúde adequados podem passar remédio para você. Então, não é história de copiar o remédio do amiguinho, porque às vezes o que serve para o coleguinha não serve para você. Então, você vai tomar o remédio se for o caso, se você quiser, se for adequado, e conversar com o médico da sua confiança, mas você precisa tomar outras atitudes que vão resolver a causa da ansiedade. Aí sim você vai resolvendo, 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 e você nunca mais vai precisar tomar remédio, tá? Então eu passei meus 541 dias resolvendo a causa da minha ansiedade. Eu fiz tratamento com homeopata, que é um tratamento diferente desses remédios de tarja preta e tal.
Mas fiz esse uso de medicamento conforme ele tinha me orientado, mas nunca fiquei viciada e nunca precisei tomar mais remédio. Por quê? Porque eu fui tratando a causa. Então, hoje, quando eu tenho uma situação, eu já tenho muito tempo que eu não tenho situação de ficar ansiosa mesmo. Mas quando eu tenho uma situação de tristeza, de medo, de luto, eu já sei como trabalhar aquilo dentro de mim. Então, o legal desse processo de aprendizagem, né, é que você aprende a resolver aquilo ali, aquele problema específico. Só que você aprender a resolver um problema específico vai te ensinar a resolver o próximo problema. Então, você já vai ficar mais inteligente, mais esperto, mais determinado para o próximo problema que vier. Então, você está evoluindo aí na sua escala de maturidade, né? De evolução emocional mesmo, tá bom? Então, não adianta só você querer tomar remédio, você vai precisar mudar as causas do que aconteceram e o que ainda acontece, que ainda desencadeia. No meu caso, olha só, eu te contei 3 histórias que foram muito similares, apesar de estarem em contextos completamente diferentes, e momentos diferentes também. Então, eu estava na escola querendo fazer xixi, a professora não deixou. O outro eu estava no ônibus, sofrendo risco, né, correndo risco de sofrer um abuso, ou até mesmo apanhar daqueles caras. Outra situação, eu queria voltar para minha casa, eu já tinha percebido que aquilo que eu estava vivendo não era para mim. E as 3 situações eu fiquei da mesma forma, fiquei paralisada. Então, eu preciso aprender, né? Eu não culpo as pessoas, as responsáveis da época, pela minha ansiedade, porque eu entendo que eu deveria ter tomado uma atitude e resolvido aquilo, né? Eu não posso culpar minha professora por não ter deixado fazer xixi. Eu deveria ter feito alguma coisa e ter ido fazer xixi assim mesmo. Ou pelo menos argumentado com ela, falado, professora, eu tô muito apertada, eu preciso ir agora. Eu não fiz nada, eu só falei, quero ir ao banheiro, ela não deixou, eu voltei pra minha cadeira. Então eu deveria ter argumentado com ela, entende? Cara, eu preciso ir, eu tô muito apertada, eu tenho que ir. Entende? Então, quando eu comecei a aprender a lidar com as situações que me paralisam, as pequenas, né, as do dia a dia, eu consegui por mim mesma, ir lá e tomar uma atitude de algo que me paralisava antes, que era, por exemplo, o intercâmbio, né? Cara, eu morria de medo de morar fora, falar outra língua, de estar em outro país que eu não conhecia ninguém. Mas quando eu já tinha aprendido ao longo da minha evolução pessoal, né, ali fazendo meu tratamento para ansiedade, eu aprendi a lidar com aquilo que me paralisava, eu fui capaz de fazer aquilo. E muitas outras vezes, inclusive quando eu estava no intercâmbio, que eu não sabia como é que ia ser meu salário, né? Que eu tinha que correr atrás de conseguir mais trabalho. E ele foi indo, porque eu já estava aprendendo a lidar com aquilo, tá bom? Então, isso é muito importante para você. Deixa eu pegar aqui o próximo princípio para não esquecer de nada. Quinto princípio, esse princípio também é difícil de encarar, tá? Esse princípio aqui é verdade nua e crua. Que é uma coisa. Muitas vezes você não vai ver o resultado. Muitas vezes você não vai ver o resultado. E vai ser importante você continuar assim mesmo. Então, continue mesmo que você não veja os resultados. Pensa aí que você vai para academia. Você vai para academia, você faz esteira, você malha, pega peso, você sofre. Você chega no outro dia e você vê, nossa, tô com a barriga travada, emagreci 10 quilos. Não. Ou então você já consegue correr 5 quilômetros. Nananina, não. Você vai para academia todo dia, todo dia, todo dia, continua acima do peso e continua sem conseguir ter fôlego direito. E continua, né, se você quiser ganhar, ficar durinha, né, continua lá com as pelancas, mole, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não é do dia para noite, não é fazendo uma vez ou outra. Então, pegando esse exemplo da academia, você vai fazer academia muitas e muitas e muitas e muitas vezes e não vai ver resultado nenhum. Até que, daí 6 meses, você para, você olha no espelho e percebe que tá assim diferente. Que você já perdeu 5 quilos, que você já percebe que
tem menos, né, que a barriga tá mais travadinha, que já não tem tanta roupa, né, a barriga para lavar. Você percebe que você andou um tantão e você não ficou cansado. Por quê? Porque vem com o tempo. Mas se você ficar esperando o resultado todos os dias, isso não vai acontecer. Você não consegue ver, né? É assim como, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que está com 4 anos agora. Eu vejo ela todo dia. Eu não consigo ver que ela cresceu. Só que quando passa, assim, às vezes ela veste a mesma roupinha que ela usou 6 meses atrás, ela fala, uai, essa roupa aí tá mais curta, né? Esse vestidinho tá mais curto. Aí eu vejo a diferença. Mas ela não cresceu esse tanto do dia para a noite. Ela cresceu devagarzinho. E com o seu crescimento pessoal, emocional, é a mesma coisa. Você não vai ver o resultado todo dia. Porém, se você continuar de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, esse resultado que você tanto quer vai chegar. Uma hora ele chega, tá? Fica tranquilo que uma hora ele chega. Só que não fica ali pensando que vai acontecer tudo do dia para a noite. Eu sempre falo para os meus clientes que é 1% a cada dia. É você fazer uma coisinha a mais a cada dia. Ou se você não conseguir fazer uma coisinha, você mantém o que você já estava fazendo, que muitas vezes é aquele 1% que você precisa manter, tá bom? Então, muitas vezes você não vai ver os resultados, mas acredita que eles estão vindo, tá? E o sexto princípio, que é um dos que é muito importante de serem falados para quem tem ansiedade, é que durante muito tempo as recaídas vão ser normais. Carol, que merda? Carol, que merda. Vai ser normal você uma hora ou outra ter uma outra recaída? Vai ser não. É completamente normal, é esperado, isso acontece mesmo. E isso não quer dizer de forma alguma que você regrediu, que você nunca vai ter jeito, que merda que você tem que ficar assim até o resto da vida. Não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer, sabe o quê? Que você é ser humano e que você está aprendendo a evoluir na vida. Que você está aprendendo a crescer. Que você está aprendendo a fazer as coisas assim como qualquer pessoa, tá? Então, quando eu vou fazer acompanhamento com os meus clientes, eu faço aí pelo menos 3 meses, né? Que é pra gente pegar vários ciclos dele. E às vezes a gente começa no primeiro mês, a pessoa tem uma evolução muito grande, porque ela nunca fez nada, ela vai ter uma evolução muito alta. Às vezes acontece dela ter aquela recaída, acontecer alguma situação diferente, alguma coisa que ela não soube lidar, ela, puf, cai. E aí a primeira coisa que eu escuto eu nunca vou ter jeito mesmo, isso não é pra mim, não vou dar conta. Não, isso é normal. Por quê? Porque você em algum momento lidou com algo que ainda nesse momento está sendo dolorido, desafiante para você. E é normal você ter isso. Não é normal, né? O nosso normal é a gente ser saudável. Mas é comum, tá? É comum e é esperado. Então vão ter recaídas. Isso acontece mesmo. A gente tem recaída na vida. Com o tempo, essas recaídas vão ficando cada vez mais espaçadas. Então vamos dizer que você tem uma crise de ansiedade uma vez por dia. Quando você passar 2 dias sem ter uma crise, isso já é uma evolução, mesmo que no terceiro você tenha. Então comemora isso, cara. Eu fiquei 2 dias sem, se eu tinha, né, todos os dias. Depois de um tempo, eu vou passar a ficar 3 dias sem crise. Isso é outra evolução. Por quê? 3 dias é pouco? Para o que a gente quer, ainda é pouco, a gente quer mais. Só que você já está conseguindo, né? Até que você vai ficar uma semana sem ter crise, aí vai passar uma semana, a crise vai voltar. Ok, você já passou essa uma semana. 1 mês, 2 meses, vai voltar? Ok, já passei por isso. Fiquei 6 meses sem crise, agora aconteceu uma situação, ok. Como que eu vou lidar com essa crise agora? Mas isso não é tudo perdido porque você passou por uma situação, entende? Então essas recaídas são esperadas e elas vão ficar cada vez mais espaçadas ao ponto de você nem lembrar mais e talvez nunca mais ter. Eu não lembro quando foi a última vez que eu tive crise de ansiedade. Tem muito tempo. E olha que eu tinha crise de ansiedade direto, né? Eu vivia nessa crise constante. E agora não tenho mais. Por quê? Começou assim, resolvido um dia para noite, nunca mais teve? Não, tive episódios de ter essas recaídas, fui aprendendo que isso era normal e que isso não desqualificava tudo que eu já tinha feito, mas que eu poderia também lidar com aquela crise, aprender a resolver aquilo, porque eu já não ficava só paralisada e fingindo que nada estava acontecendo,
aquilo resolvia e aí eu consequentemente passava mais tempo sem ter crise da próxima vez. E agora já não sei mais há quanto tempo eu não tenho crise. Inclusive, ultimamente, recentemente, passei por desafios, por situações muito, muito, muito complicadas na minha vida, muito, muito difíceis, uma situação específica, e consegui lidar, né? Foi uma perda que eu tive, e eu lidei com aquela perda com luto, com dor, com choro, sim, porque afinal eu perdi o meu filho, né? Eu estava grávida e a gravidez não evoluiu, então eu perdi ali. Para quem perde um filho, aquilo é muito dolorido. Só que eu vivi o meu luto e fui me recuperando, sem crise de ansiedade, sem pensar que nunca mais eu ia conseguir ser mãe, sem pensar o que eu tinha feito de errado, sem pensar o que eu deveria ter feito, não. Eu vivi o meu luto e ainda estou vivendo, né? Tô saindo do luto aos poucos, porque tem muito pouco tempo, então ainda estou passando por isso, ainda tenho os meus momentos de sentar e chorar, mas o luto é normal. Eu preciso viver aquilo. E eu não preciso entrar numa crise de ansiedade por causa do luto, como seria anteriormente, né? Eu lembro que há 10 anos atrás eu perdi um namorado, né? Meu namorado morreu. Foram as duas únicas perdas físicas assim que eu já tive, né? Foi o meu ex-namorado e agora o meu filho, né, a minha gravidez. Na primeira, quando eu perdi o meu ex-namorado, né, que ele morreu, caramba, foi desesperador, eu gerei crises, eu não conseguia comer, foi horrível. Agora eu tive uma dor tão grande quanto, não sei se dá para comparar, mas enfim, mas aquilo ali, de alguma forma, foi se encaixando e eu vivi só o luto, sem precisar viver uma crise de ansiedade junto, como foi na casa, na época, né, há 10 anos atrás, com o meu ex-namorado. Então, a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo. Vão vir outras dores? Vão, mas a gente não precisa ter ansiedade só porque, por exemplo, terminou um relacionamento, né? Então, eu terminei um relacionamento. Posso viver aquele luto, mas eu não preciso ter ansiedade de pensar que eu nunca mais vou namorar com ninguém, que ninguém vai me amar, que ninguém vai me querer, que por que que esse cara me deixou, por que que eu deixei ele, será que eu fiz tudo errado? Eu não preciso passar isso. Eu posso viver o luto da perda do relacionamento, né? Mas eu não preciso ter uma crise de ansiedade por causa disso. E isso vai acontecendo com o tempo, tá? Então, voltando na minha história, esses princípios eu fui percebendo ao longo do meu tratamento com a minha psicóloga e com as outras coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do caminho, né? Porque eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga e eu gostava muito, só que eu via que eu precisava de uma coisa mais prática, né? Uma dificuldade, digamos assim, que eu tive com relação ao psicólogo foi isso, ah, eu começava, mas aí, o que que eu faço a partir disso? Então eu comecei eu mesmo a buscar outras coisas, eu sempre fui estilo CDF, eu comecei eu mesmo a buscar outras coisas, outros materiais, conteúdos, aprender o que que eu tinha que fazer a partir daquilo ali. Então, eu ia para minha terapia certinho, fazia meu tratamento com psicólogo, e aí eu falei, mas o que que eu posso fazer a partir disso? Então, eu comecei a ler livros que me indicavam, faça isso, faça aquilo, faça isso, não faça isso, mude isso, não mude aquilo, faça assim, faça assado. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Comecei a praticar meditação, por exemplo, comecei a mudar a minha alimentação, a alimentação tem muita influência com o seu bem-estar, comecei a fazer atividade física. Isso são atividades práticas que eu fui incorporando no meu dia a dia, porque eu precisava mudar. Forma de encarar as coisas, quebrar os problemas em problemas pequenos para eu conseguir resolver aquilo ali. Então, fui fazendo um monte de coisa e comecei a ver que eu estava gostando daquilo ali, que eu me encantava cada vez mais. Falei, cara, eu quero começar a trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, porque fazia muito sentido para mim. E como fisioterapeuta, eu via que nessa época eu já tinha voltado a trabalhar, trabalhava dentro de um hospital, e eu via que muitos pacientes voltavam para a internação, eu trabalhava na UTI, voltavam para a internação não porque o tratamento não tinha sido bem feito, mas porque é, ali eles tinham atenção, ali eles estavam com a família, né? Os idosos, por exemplo, a família nunca visitava, mas quando estava na UTI, eles eram visitados, né? Eles tinham apoio. Então, ou pessoas assim que tinham um emocional muito abalado, ficava sempre voltando para o hospital, eu comecei a perceber
que o emocional influencia muito na vida da pessoa. Comecei a perceber isso e aquilo me encantou muito, porque eu pensava, eu posso ir além, né, do que eu faço aqui como fisioterapeuta, porque no fisioterapeuta eu só estava conseguindo remediar. Mas se eu trabalhasse com alguma coisa além disso, eu poderia fazer com que as pessoas não tivessem mais aquilo, né? Então, se eu vou num médico e eu só tomo um remédio para enxaqueca, e a causa da minha enxaqueca é emocional, eu preciso trabalhar o emocional para que a enxaqueca nunca mais volte. E eu me sentia isso, né? Só tratando a enxaqueca em vez de tratar a causa. E quando eu fui para a Austrália, eu fiz o meu curso de coach lá, coach em saúde e bem-estar. Como eu já sou da área de saúde antes, eu tenho autorização para trabalhar na área de saúde. Se eu não fosse da área de saúde, eu não poderia. Então, eu tenho autorização sim para trabalhar dentro da área de saúde, pela formação lá. E foi muito interessante porque o meu primeiro cliente, ele veio com uma situação de que ele era funcionário, ele não era público, mas era como se fosse público. Ele tinha uma segurança lá que ele não ia ser demitido. E ele tinha muita vontade de empreender, ele tinha um comércio já, e ele não sabia o que ele fazia, se ele investia no comércio, se ele investia no trabalho que ele já tinha, e era aquela loucura, ele não sabia o que fazia, ele veio comigo, para mim, por conta disso, né? O coach ajuda muito nessas questões de decisão. E aí, quando a gente foi conversando, eu comecei a perceber que, na verdade, ele tinha ansiedade. E que a ansiedade não deixava ele resolver as coisas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar ferramentas próprias e aí eu fui trabalhando com ele a questão da ansiedade dele, ao invés de ficar focada só no problema, entre benefícios de investir no seu trabalho ou de montar uma empresa, ou enfim, de ficar ali naquele aparente problema. E fui na causa daquilo. A causa daquilo era a ansiedade dele, porque a ansiedade faz com que você fique paralisado pensando o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, e tentando alcançar todas as possibilidades que você pode ter sem saber como que vai ser. Então, eu comecei a trabalhar com ele a questão da ansiedade, e quando a gente resolveu a questão da ansiedade dele, ele por si só resolveu o que ele queria fazer. Então, foi muito mais eficaz porque eu não ensinei só ele resolve empreender ou resolve seguir o seu trabalho. Não, foi muito mais além. E à medida que a gente foi trabalhando isso, ele foi resolvendo coisas com a esposa dele, com o filho dele. Ele tinha vontade de ter outra filha, mas ele tinha medo de como é que seria e tal. Depois de um tempo, né, ele e a esposa dele resolveram, né, engravidar de novo. Ele teve o segundo filho, que na verdade foi uma menina, inclusive, na época. Então, gente, olha como foi resolvendo. E isso tudo por conta de resolver o emocional. E quando eu comecei a trabalhar, que eu vi esse resultado, eu falei, cara, é isso aí que eu vou fazer. E a partir daí, eu comecei a trabalhar com a questão de ansiedade, porque eu sei que isso está na base de tudo. Se você não tem uma base emocional estável, fica muito mais difícil você tomar decisões. Mas à medida que você tem segurança, tranquilidade, equilíbrio, você pensa o que você, né? Você sabe o que você quer para você. Na hora que você consegue, diante de uma situação, estar presente, respirar e pensar o que você vai fazer, isso muda muito. Você deixa de ficar paralisado e você consegue realizar aquilo que você quer. Então, se você está passando aí o ano inteiro e está vendo que a coisa não muda, que você está daquele jeito, que a ansiedade continua do mesmo jeito, talvez esteja cada vez mais grave, né? Cada vez mais te limitando, te paralisando mais, né? Deixando a sua mente, né, em alta velocidade, mas você percebe que você tá parada, né? A sua mente tá agitada, tá mil, mas você tá parada. Chegou a hora de dar um basta. Chegou a hora de dar um basta. Vamos começar 2020 diferente. Se decida a fazer isso. Comece esse ano diferente, porque depende de você. Né? Com os meus clientes, eu falo, você faz 50%, eu faço 50%. O meu 50% é te dar ferramentas, te dar o método, te dar o caminho, te dar apoio, te dar suporte. Isso eu faço. E você precisa fazer o seu 50%, que é começar a buscar, que é decidir fazer alguma coisa, né? Um tratamento, um método, alguma coisa.
E ir ali de passinho em passinho. Então, a gente vai somando esses 50% para poder ter essa diferença. E, gente, eu mudei em 541 dias. Eu tenho clientes que mudaram em bem menos tempo. Clientes, assim, que com 6 meses mudaram, assim, a vida da água para o vinho, que é uma coisa estrondosa. Você pode buscar aí nos depoimentos que você vai ver. Cara, em menos tempo ainda, é mais rápido. Então dá para fazer, dá para ser diferente. Busca isso. Pega esses 5 princípios, né? Foram 5 que eu falei? 5 princípios ou 6? Ai, agora perdi. 6 princípios. Esses 6 princípios e vai lembrando deles ao longo do seu dia a dia. Essa vida que você tem agora, que você se sente paralisada, impotente, cheia de dor, enxaqueca, palpitação, o que quer que seja, ela pode sim ser diferente. Ela pode sim, desde que você não precisa sair da paralisia do dia para a noite, tá bom? Não é que você hoje está paralisada com ansiedade, amanhã você já está fazendo tudo, não. Mas dê um pequeno passo de se comprometer, de procurar um tratamento. Se você, né, não consegue fazer tudo, procura uma pessoa que vai te ajudar e vai um passinho por passinho. Seja eu, seja algum outro método que você conheça, que você goste, vai buscar, porque você tem como sair dessa. E ao longo aqui do canal, né, você vai ver muita prática, muita dica, muita orientação. Eu ensino a teoria da ansiedade, por que isso acontece, eu ensino atividades práticas. Pelo menos comece a botar esses exercícios em prática. E quando você falar assim, chega, já deu, basta, pega esse método, vem comigo para a gente caminhar junto, porque isso vai fazer diferença. A gente fala isso aqui, né? Eu falo isso aqui, eu estou expondo a minha história, mostrando dificuldades que eu passei, situações que eu te passei, para poder te ajudar, né? Não tem nada aqui que eu tenha orgulho no sentido assim de, ai, que bom que eu passei por isso, né? Passei por abuso sexual, passei por perda de filho, passei por fazer xixi na escola, na mente de todo mundo, passei por outros riscos de abuso, passei por namoros que foram completamente abusivos e tô expondo isso aqui para poder te ajudar, né? Para que você veja que existem pessoas que passam, não quero comparar a dor, porque eu acho que a nossa dor sempre é a pior, a dor que a gente está no momento é sempre a pior, mas que para te dar um modelo de que se eu conseguir, você pode também. E que eu sei, eu posso te ajudar a pegar na sua mão e ir com você, tá? Então vem comigo, acompanha aqui, para que você possa ter isso também, né? O intuito de fazer esses vídeos, de trazer isso para o canal, de fazer esse canal, é poder ajudar, porque eu sei o tanto que é desesperador você tá passando por um momento desse e não saber o que fazer. Então é isso, fica aqui a minha história. Então, isso eu tenho orgulho, disso eu tenho muito orgulho, de que em 541 dias eu mudei da água para o vinho, eu mudei muito. Não foi um milagre único, foram muitos milagres ao longo do caminho, muitas transformações, de pouquinho em pouquinho. Nunca dormi e acordei no outro dia já perfeita, maravilhosa. Ainda estou evoluindo, ainda tenho muita coisa para evoluir, só que é possível. E cada vez que eu olho a minha história e lembro de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi e aonde eu cheguei até agora, eu sei que eu chegar nos próximos passos, os próximos sonhos, as próximas metas que eu tenho, vai ser também são uma questão de tempo, de decisão, de alguns choros, sim, que faz parte, mas daqui a pouco eu chego lá, tá bom? Então, vem comigo que tá só começando.